Tudo bem, pessoal? Hoje vamos comemorar, hein? Santos venceu o time do Atlético Mineiro por 1-0, gol do Moisés. Cara, vou falar um negócio pra você. É legal ver o Santos jogar bem, né? O Santos jogou muito bem hoje, cara. Eu acho que o Santos jogou melhor ainda o primeiro tempo. Segundo tempo, o Santos acho que foi mais dosado, porque nenhum time nessa face da terra consegue jogar em alta velocidade todo o tempo. É esse o tipo do futebol que o santista gosta de ver. É esse o tipo de futebol que qualquer santista paga para ir em qualquer lugar do Brasil para ver um futebol sendo jogado dessa forma. Quando o Santos encaixa na marcação, todo mundo se ajudando, todo mundo correndo um pelo outro. O Neymar, cara, surpreendeu para mim, principalmente a condição física dele. É bem verdade que no final, como qualquer outro, e dadas as lesões que ele teve ao longo da sua carreira, e pela velocidade que o Santos imprimiu no primeiro tempo, ele caiu de produção também. Mas olha, Pedro, como é bonito de ver o Santos jogar dessa forma, cara. Como é bonito. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, salve, torcedor santista, feliz pela vitória, obviamente. Não assim, é tão gostoso, cara, de ver o Santos vencer um jogo que não foi um jogo tão fácil assim, não. Eu acho que foi muito mais mérito do Santos Futebol Clube de colocar um ritmo forte desde o início da partida. Existia até um prognóstico, né, que o próprio torcedor atleticano falava que jogar contra o Santos na Vila Belmiro era uma carne de pescoço, e de fato é. Se a gente for ver os confrontos de todos os jogos que aconteceu entre as duas equipes, né, o Santos, durante 30 jogos, o Santos me parece que ganhou praticamente todas na Vila, e com 4 vitórias apenas do time do Atlético Mineiro. Essa era a perspectiva do torcedor santista, conhecer realmente um time muito mais agressivo, e de fato isso aconteceu. A gente já vê um dedo diferente no sistema de marcação. Agora a gente precisa detalhar, falar de cada jogador, mas eu vou dar um detalhe importantíssimo. Apesar do gol do Moisés, que foi realmente um passe espetacular do Gabigol, deixou o Moisés na cara do gol, e o Moisés, que está acostumando a fazer gol no time do Santos, realmente ele fez um gol assim que tirou aquele peso do corpo do torcedor santista, principalmente aquele que estava assistindo lá ao vivo, e também aqueles pela televisão como eu, né, pessoal? Mas o Gustavinho, cara, jogou demais. Agora, a preocupação desse jogador em específico que eu tô falando agora, Gustavo Henrique, é a lesão que ele teve na coxa, né, pessoal? Naquele momento me deu uma preocupação, eu acho que os torcedores do Santos também, tá sendo muito elogiado, tá jogando demais, não tá sentindo a camisa, isso é importante no menino da base, né? E a gente sempre fala isso. Aqueles que acompanham o Santos já faz muitos anos, às vezes a resposta, às vezes não, na maioria das vezes a resposta está dentro do clube. O Santos procurou o volante daqui, comprou o Zé Rafael, comprou o próprio Schmidt, né, que não caiu muito nos gostos da torcida, mas realmente o Gustavinho, por esse jogo dinâmico que ele faz, por esse jogo de aproximação, por não esconder da bola, principalmente quando o jogo estava difícil. Hoje era um jogo difícil, o Gustavinho realmente ganhou o torcedor santista. Olha, é muito bom ver um menino da base do Santos voando desse jeito. Agora, será mais, vamos dizer assim, será melhor se ele se recuperar rápido, se não for uma lesão gravíssima, porque todo mundo sabe que tem os graus da lesão na coxa, né? Então, quando ele saiu colocando a mão na coxa esquerda, que ele sentou, aquela cara que ele fez, não dá mais, não dá mais, eu acho que ali foi um desespero para o torcedor santista, porque pela primeira vez o Santos, dentro do meio de campo, se assim podemos dizer, um cara de marcação e ao mesmo tempo intenso, né? Muito se falou da diferença do time profissional nas categorias de base e tudo mais. Eu sei que é muito diferente, eu sei que a carga é diferente, eu sei que os jogos do profissional é diferente, eu sei que o emocional também do jogador fica diferente, porque nas categorias de base
não tem tanto torcedor do jeito que tem, e o Gustavinho não tá realmente amarelando, tá indo para dentro dos adversários que vêm jogar na Vila Belmiro e também fora da Vila, cara. E isso é muito bonito de se ver, principalmente num garoto da base que o torcedor santista tanto ama. Agora, pessoal, para a gente falar a respeito de uma mudança que teve de última hora da escalação do time do Santos, né? A gente vai falar aqui sobre o time que entrou jogando na audiência rotativa aqui do canal. O Brazão saiu jogando no gol, o Igor Vinícius, que foi muito bem hoje, hein, pessoal? Fisicamente, estava assim voando realmente. Eu não sei como que vai ser no jogo de terça-feira pela Sul-Americana, daqui a pouco a gente fala a respeito disso, mas se tratando do jogo específico hoje, o Igor Vinícius realmente foi muito bem, participou bem dos jogos. Tem algumas vezes que ele realmente dá vontade de mandar ele para aquele lugar, mas hoje todo o time do Santos, sem exceções, com uma pequena exceção do Rony, mas se você for ver taticamente, realmente ele jogou bem. Inclusive foi até comentado na transmissão do Sport TV hoje, em que o Santos teve que fazer uma substituição, e essa substituição realmente deu efeito. Inclusive foi através do Moisés que o Santos fez o gol da vitória e que deu números e finais também. Aí, ó, Igor Vinícius na lateral direita, depois do Brazão no gol, Lucas Veríssimo, que dá uma segurança espetacular no sistema defensivo, Luan Pérez, que é o companheiro dele, melhorou muito também na marcação, o Escobar, que muitas vezes é louco Escobar, todo mundo tá chamando dessa forma, ele não tem muita técnica, né? Mas como o Santos hoje foi regular, jogou bem, foi intenso, ele nos momentos que precisou, realmente ele deu muito carrinho, mas na hora do passe realmente ele não é muito bom não. Ele teve a chance de fazer uns 3 ou 4 cruzamentos, e realmente os cruzamentos dele não foram muito efetivos. Tanto é que a bola foi para fora, foi desviada, ou o zagueiro do time adversário, que nem o Lianco, tirou quase praticamente todas. E ali no meio de campo, que foi a surpresa para o torcedor santista, né? Eu não sei se nos treinamentos, muito provavelmente o Arão ganhou a posição especificamente para esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Do Christian Oliva. E o Arão jogou muito bem também, pessoal. O Arão hoje deu uma dinâmica diferente, porque o Arão, assim, bem fisicamente, até antes dele sentir a lesão, né? Que ele tá realmente se ajustando agora a partir desse jogo. O Arão, o jogo que ele faz é esse daí. É toque de bola, não tá mais comigo. Então, quando o time tá encaixado, azeitado, e o Santos consegue jogar dessa forma, o Arão realmente é muito útil. Então, hoje, ele ficou praticamente ali como o homem, o portador da bola, que pegava a primeira bola depois que a bola saía ali do Lucas Veríssimo, até mesmo do Luan Pérez. Um dos laterais, né, que nem o Escobar, tocou muito para ele hoje. Ele se apresentou também em muitas situações para realmente deixar o Igor Vinícius numa situação de cruzamento, lá na linha de fundo, deu passe para o Neymar, deu passe também para o Gustavinho, foi realmente um dos maestros hoje no meio de campo do time do Santos. Então, o Arão jogou bem, ficou no lugar do Christian Oliva, o Gustavinho, eu já falei para você, foi o outro companheiro do Arão que jogou pra caramba, mas depois foi substituído para o Christian Oliva, que também é muito forte na marcação. Provavelmente vai ser ele que vai jogar na terça-feira, juntamente com o Arão, os dois marcadores ali no meio de campo. Eu acho assim que os dois vão se dar bem, pessoal. Por quê? Porque o Christian Oliva é mais pitbull, né? O Arão também ele tem um senso de marcação muito forte. Ele antecipa muito a bola, tem uma estatura maior que o Christian Oliva, né? São jogadores com características diferentes, embora jogam ali quase no mesmo posicionamento. Mas o Arão é o portador da bola, que tira a bola do sistema defensivo e começa a realmente distribuir, fazer ali o compartilhamento da bola para os demais jogadores ali no meio de campo do Santos e até muitas vezes no ataque também, né? Ele dá um passe assim em profundidade, dá um passe num toque rápido, e o Santos fez muito isso no primeiro tempo. Me surpreendeu positivamente. Foi o Santos que o torcedor santista gosta de ver. O Bom Tempo também jogou pra caramba hoje, muito, mas perdeu um gol ao Bom Tempo, cara. Um gol que não deveria perder. Aquela bola que tava ele, teve calma para dar o drible. Se eu não me engano, acho que foi no Lianco, eu não lembro quem foi. Ficou no chão e ele tocou com a perna, que não, sei lá, a bola ficou curta. Ó, não justifica o gol
que o Bom Tempo perdeu, cara. Não pode perder, pelo amor de Deus, Bom Tempo. Não pode perder um gol desse jeito, cara. Se não acontece o gol do Moisés na sequência, ia ficar muito difícil. Mas você também jogou muito bem. O Neymar, cara, eu acho que fisicamente hoje, principalmente no primeiro tempo, ele surpreendeu muita gente, né? O Neymar ficou um período de descanso e também de preparação para essa partida, ficou 2 partidas ausentes aí junto com o Gabigol, né, que também foi um dos protagonistas no gol que saiu do time do Santos, que foi muito bom, diga-se de passagem. O Neymar, fisicamente, a gente percebe que ele deu uma melhorada. No segundo tempo, como sempre acontece, ele caiu como todo o time do Santos caiu. A gente percebe que no arranque ele está melhor, que ele está arriscando um pouquinho mais, fazer o drible junto ao adversário. Você pode falar qualquer coisa do Neymar. Você pode até falar do adversário, inclusive que estava procurando a vitória a todo e qualquer custo, porque vinha de 2 vitórias consecutivas, queria fazer a terceira, né, para realmente fazer uma perspectiva que isso não acontecia desde 2023. Mas o Santos impediu isso de acontecer e eu achei muito legal como torcedor santista. E aí o Neymar realmente jogou muito bem para mim também hoje. O time do Santos, cara, jogou bem. Não posso reclamar. Hoje realmente não tenho o que falar a respeito do jogo que aconteceu. Acho que o Santos fez um jogo muito redondo, um jogo muito rápido, um jogo muito intenso, surpreendeu a todos os torcedores santistas e é nesse ritmo que o torcedor santista gosta de ver o Santos jogar. O Santos é um futebol para frente, o Santos é um futebol alegre, o Santos é um futebol que realmente corta linhas, né? Se tiver um jogador realmente de muita marcação, esse toque de bola rápido, não tá mais comigo, é o que o torcedor realmente... E isso dá resultado, pessoal. Não tem para onde correr, dá resultado. Eu sei que o Santos perdeu algumas oportunidades, no primeiro tempo faltava a última bola, a gente via que as coisas realmente não aconteciam, de repente por um erro de passe, um toque em profundidade, que não era o momento de tocar, por exemplo, mas o Santos realmente foi todo o jogo mais incisivo que o Atlético Mineiro. Na frente teve aí o Gabigol e o Rony, né? O Rony, pessoal, taticamente, como havia dito para você, não sei se eu já falei aqui na audiência rotativa do canal, o Rony é muito tático, né? Então não espere do Rony um toque de efeito. Teve por vezes o Neymar falando com ele, quando era para tocar no Neymar, ele tocou no cara do outro lado. Então não dá muito para gente entender que o Rony tem habilidade suficiente, que às vezes ele tem que correr ou às vezes ele tem que pensar. As duas coisas o torcedor santista não consegue ver, infelizmente, no Rony. Mas é um jogador dentro desse esquema novo de futebol, né? De voltar para marcar, de reposição. Todos os técnicos do Brasil inteiro utilizam desse artifício para poder colocar jogadores igual ele como titular, para poder realmente fazer as coisas dentro de campo. Se o Rony, se a gente pode falar de entrega, de marcação, de reposição, é o Rony. Mas não espere dele muita habilidade ou de repente uma jogada de efeito. Não é o Rony que a gente está falando. Tanto é que ele fez o papel dele, entrou o Moisés, no primeiro lance que o Moisés pegou na bola, num passe que aconteceu, numa jogada rápida do Lucas Veríssimo, já deu ali no Gabigol, Gabigol sofreu um tranco, mesmo assim ele tocou sobre medida ali para o Moisés, ali o zagueiro tentando tirar ele de qualquer jeito, ele deu o corpo pro cara, chutou com a perna direita, o Everson caiu no chão tentando esticar a perna, mas não foi possível, o Santos faria ali o seu primeiro gol. Agora, pessoal, teve as substituições. A melhor para mim, eu acho que foi do Christian Oliva, infelizmente, né? Porque eu gostaria que o Gustavinho ficasse, porque foi a melhor partida que ele fez, na minha opinião, desde quando ele começou no profissional do time do Santos, foi hoje, mas já vinha realmente galgueando ou pegando elogios da comissão técnica, dos torcedores do time do Santos e de todo mundo, principalmente daqueles que estavam narrando a partida na partida de hoje, que foi transmitido pela Sport TV. Então, outra substituição que saiu foi o Tassiano, mas não deu para ver muito como ele jogou. Teve também o Moisés, que para mim foi o melhor de todos, né? Eu estou falando do Christian, porque ele é um jogador de marcação, mas o Moisés pelo gol e dando a vitória para o time do Santos. Obviamente que foi o melhor, né, pessoal, dos substitutos que entraram dentro de campo. E o Lautaro, que todo mundo sabe
entrou no lugar do Gabigol. Gabigol ficou muito pé da vida de um passe que deveria ser dado do Moisés para ele, porque estava mais em condições de fazer gol, mas ele preferiu o Neymar, como todo mundo no Santos Futebol Clube faz, né? Mas eu acho que, para a gente não fazer polêmica aqui, o Santos realmente venceu, convenceu. Tem uma partida importante nessa terça-feira, o Santos não vai ter muito tempo para descansar. Obviamente que eu estou falando assim, com relação às partidas que o Santos vai fazer na sequência, porque o Santos vai ter amanhã para descansar. Eu acho que o Santos já começa os treinamentos na segunda-feira, porque na terça-feira o Santos já joga pela Sul-Americana dentro de casa. O Santos, ele vai pegar o Deportivo Recoleta. Esse jogo vai ser às 21h30 no dia 14, na terça-feira. Possibilidades também do Santos vencer. O Santos que vai realmente firmar esse time aí. Agora, a parte difícil que você pode falar é com relação ao Cuca, né? Que o Cuca começou a reclamar, e o árbitro da partida foi lá e deu o cartão amarelo. Aquele gol, por exemplo, que aconteceu, o primeiro do Gabigol, que foi um chute do Igor Vinícius, que ele tirou, acho que o Lianco da jogada, chutou, a bola bateu no braço do Gabigol, enganou o goleiro Everson, jogando ele para um lado e a bola no outro e convertendo o gol, que foi anulado pelo árbitro. Ficou meio esquisito aquilo, mas eles explicaram que a situação é quando a bola realmente bate na mão e entra no gol, em nenhuma hipótese pode ser considerado gol. Olha, quero rezar para ver se isso vai ser realmente cumprido para todos os times do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que as coisas não são bem assim, dependendo do momento, dependendo do time, dependendo da situação do campeonato. Então, olha, pessoal, só espero que isso seja cumprido realmente à risca e que só o Santos não seja realmente, de fato, de verdade prejudicado, né? Agora, se realmente está na regra e foi explicado o motivo pelo qual a bola desviou no braço do Gabigol e foi para dentro do gol, né? Agora, se relasse da mesma forma que tirasse, a bola batesse no Gabigol e sobrasse para algum jogador do time do Santos e batesse, fizesse o gol, aí o gol seria dado. Só espero que isso seja levado realmente a sério e que ninguém do Campeonato Brasileiro tenha realmente vantagem se acontecer a mesma coisa que aconteceu com o time do Santos. A gente sempre vem falar aqui que tem coisas realmente que a gente não consegue entender no futebol, mas isso é papo para outro momento, para um outro conteúdo, para uma outra situação, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal. Tchau.